Oi, hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona o potencial de ação no músculo cardíaco. Bom, aqui a gente tem o gráfico que eu peguei do Guyton, né? E basicamente assim, para a gente começar a entender como funciona o potencial de ação no músculo estriado cardíaco, a gente tem que ter muito bem entendido, muito bem compreendido como que como funciona, né, o potencial de repouso desse músculo. Basicamente, no potencial de repouso, a gente tem o meio intracelular e o meio extracelular. Então, o meio interno da célula e o meio externo da célula. O meio interno, a gente tem como característica ele ser mais negativo do que o meio externo. Portanto, meio interno negativo, meio externo, meio extracelular positivo. No meio interno, a gente tem maior concentração de íons potássio. E no meio externo, nós temos maior concentração de íons sódio e de íons cálcio. Então, uma vez entendido isso, a gente pode começar a explicar esse gráfico aqui. Basicamente, assim, aqui é o 4, que seria realmente o potencial de repouso. A gente vai começar com a fase 0, que é a fase de despolarização rápida. Mas pensem comigo. Se eu tenho uma despolarização, a gente quer inverter o potencial da membrana, né? A gente quer inverter a polaridade da membrana. Então, o que vai acontecer? Eu quero que o meio interno que está mais negativo se torne mais positivo. Eu quero que o meio interno que sai ali de cerca de menos 90 milivolts vá para cerca de 20 milivolts. Então, pensem comigo, vamos construir aqui um raciocínio. Se eu tenho algo negativo e eu quero que esse algo, aqui no caso o meio intracelular, se torne mais positivo, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu tiro carga negativa, eu tiro íons negativos, porque eu quero tornar mais positivo, ou então eu insiro, né, carga positiva, íons positivos. Só que aqui nós iremos trabalhar apenas como íons positivos. Então aqui a gente tem apenas íons potássio, íons cálcio e íon sódio, que são todos íons positivos, são todos cátions, né? Nós não temos íons negativos, nós não temos ânions. Portanto, a nossa única opção para fazer com que o potencial de membrana saia de menos 90 milivolts e se torne mais positivo, alcançando cerca de 20 milivolts, seria justamente inserir, né, dentro no meio intracelular, íons positivos. Então, nesse caso aqui, todos os íons, eles vão se mover a favor do gradiente de concentração. Isto é, vão sair naturalmente do meio no qual estão mais concentrados e ir para o meio menos concentrado. Então, aqui vamos começar a fase 0 de despolarização. Nessa fase 0, a gente vai ter a abertura dos canais rápidos de sódio. Por quê? Com a abertura desses canais rápidos de sódio, a gente vai promover o influxo de sódio para dentro da célula. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a única opção que a gente tem é inserir íons positivos? Então, nesse caso aqui, teriam que ser os íons sódios. Por que abre justamente os canais rápidos de sódio? Porque no meio externo, nós temos maior concentração de sódio. E como a gente está falando de transporte passivo, a gente está falando de se mover a favor do gradiente de concentração, ele vai sair do meio no qual ele está mais concentrado, no caso aqui do sódio, o meio externo, e para o meio no qual ele está menos concentrado. Isso é, aqui no caso do sódio, para o meio interno. Então, com isso, fase 0, né, fase de despolarização, abertura dos canais rápidos de sódio, influxo de sódio, sai do meio externo e vai para o meio interno, dos meios que ele está mais concentrado para o meio que ele está menos concentrado. Beleza, uma vez que ele atinge ali o potencial de 20 milivolts, a gente vai ter o fechamento desses canais rápidos de sódio. Daí a gente vai ali para a fase 1, a fase de repolarização rápida, né? Uma fase de, quero dizer, repolarização inicial, né? Uma leve repolarização ali. Então, na fase 1, essa fase de repolarização, né, breve, a gente vai ter, então, os canais rápidos de sódio já foram fechados ali no final da fase 0. Então, aqui, como a gente está falando de repolarização, a gente quer que ele restabeleça, né, volte brevemente a ficar mais negativo como era originalmente, como era no seu potencial de repouso. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Pensem comigo, eu tenho algo positivo, o meio interno está positivo e eu quero que ele se torne mais negativo. Então, o que eu posso fazer para ele se tornar mais negativo? De duas, uma. Ou eu insiro cargas
negativas, então teria que inserir íons negativos, teria que inserir ânions, ou então eu extraio, né, eu tiro do meio intracelular cargas positivas, no caso cátions. Mas lembra que eu falei para vocês que nós iremos trabalhar apenas com cátions, com íons positivos. Então a gente não tem a opção de inserir ânions, apenas de extrair cátions, né, tirar carga positiva. Então aqui a gente vai ter a abertura dos canais transitórios de potássio. Por que canais transitórios de potássio? Porque canais de potássio. Porque lembra, a gente vai se mover sempre a favor do gradiente de concentração. Então tem que sair do meio no qual ele está mais concentrado e ir para o meio menos concentrado. Nesse caso, lembra que no potencial de repouso, lembra sempre que assim, o potássio ele vai estar mais concentrado no meio intracelular, no meio interno da célula. Então, a nossa opção, já que a gente tem que tirar íons positivos, o potássio vai se mover a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, gente, ele vai sair do meio no qual ele está mais concentrado, ali do meio intracelular, e para o meio extracelular. Com isso, como a gente está tirando cargas positivas, né, apenas tirando cargas positivas, a gente vai fazer com que haja a queda aí desse potencial interno de membrana. A gente vai fazer com que ele saia de 20 milivolts e vá se restabelecer ali por volta de 0 milivolts, que é onde vai ocorrer o platô, que é a fase 2. O platô, gente, vai ser basicamente um período em que o potencial de membrana vai ficar estabilizado em um certo valor, que no caso aqui é cerca de 0 milivolts. Só que assim, agora vamos pensar. Eu preciso que esse fique estabilizado em 0 milivolts. Então, o que eu vou ter que fazer? Aqui, a gente vai acontecer que no final ali da fase 1, a gente vai ter o fechamento de alguns dos canais transitórios de potássio, mas outros canais de potássio vão permanecer abertos. Então, aqui na fase 2, a gente vai ter a saída de íons potássio também. Então, beleza. Tem a saída de íons potássio do meio interno, a favor do gradiente de concentração, lembre-se sempre. Então, ele está saindo no meio que ele está mais concentrado e indo para o menos concentrado. Então, o potássio está saindo do meio intracelular e indo para o meio extracelular. Só que assim, eu preciso de um equilíbrio, eu preciso que ele fique estabilizado, porque se eu só tiro carga positiva e não coloco nenhuma, vai acontecer a queda do potencial de membrana, ele vai ficar mais negativo, mas eu não quero que isso aconteça. Então, para isso, para que haja um equilíbrio, eu preciso promover a entrada também de cargas positivas. Então, é aqui que a gente vai ter a abertura dos canais lentos de cálcio e sódio. Então, esses canais lentos de cálcio e sódio se abrem e vai promover a entrada de cálcio e sódio para o meio intracelular, para o meio interno. Por quê? Porque a concentração de cálcio e sódio é mais concentrado no meio externo, ele se move a favor do seu gradiente de concentração, então ele vai pegar e sair do meio externo, de fora da célula, e entrar e para dentro da célula. Então, com isso, a gente tem carga positiva saindo, representada pelos íons potássio, e carga positiva entrando, representada pelos íons sódio e cálcio. Então fica elas por elas. Se eu tenho carga positiva entrando e carga positiva saindo, não vai ter diferença. A gente vai ficar estabilizado ali em um potencial de membrana de cerca de 0 milivolts. Agora a gente vai para a fase 3, que agora sim é a fase de repolarização rápida. Então aqui, gente, vamos lá para o nosso raciocínio de novo. A gente precisa que algo que está mais positivo se torne menos negativo. Como a gente não se torne mais negativo, né? Desculpa, algo que está mais positivo se torne mais negativo. E lembra, a gente não consegue trabalhar com ânions, com íons negativos. Então, a gente não tem a opção de inserir íons negativos para tornar o potencial de membrana mais negativo. Então, qual que é a única opção que nos resta? Tirar cargas positivas. Então, tirar cátions. E lembra sempre que a gente vai se mover a favor do gradiente de concentração. Então, quais cargas negativas a gente consegue trabalhar? A gente consegue tirar íons potássio. Então, aqui, ó, no final da fase 2, no final do platô, a gente vai ter o fechamento dos canais lentos de cálcio e sódio, e a gente vai ter a abertura ali, ó, no final da fase, no início ali da fase 3, dos canais lentos de potássio. Esses canais lentos de potássio vão promover a saída de potássio a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, do meio interno para o meio externo, fazendo com que haja a redução, né, do potencial de membrana e ele se torne mais negativo. Então, com isso, a gente vai restabelecer ali no nosso potencial de repouso para cerca de menos 90 milivolts. Vai sair de 0, 90 milivolts, e vai para cerca de menos 90 milivolts, chegando aí na fase 4, que é a nossa fase de repolarização final, né? Que aqui é o nosso potencial de repouso mesmo. Isso daí é um ciclo, isso tudo vai voltar.
Eu gostaria de falar que, por exemplo, a gente fala de canais lentos de cálcio e sódio, não é porque o cálcio e sódio vai entrar lentamente, é porque eles vão demorar para se fechar. Então, por exemplo, eles se abrem e eles vão se fechar mais lentamente. Então, a gente se refere a lento por causa da lentidão com qual eles se fecham. Isso é importante a gente saber. Uma outra coisa que é legal também dizer, porque qual que é a importância desse platô que a gente observa isso no músculo estriado cardíaco e não é observado no músculo estriado esquelético, por exemplo? É porque o platô, ele faz com que haja um aumento, né, da duração, um aumento, né, o intervalo de tempo fique maior, prolongue aí a duração do nosso potencial de ação. E se o nosso potencial de ação está prolongado, a gente também vai prolongar o nosso período refratário. E o período refratário, especialmente o período refratário absoluto, é um período no qual é impossível eu gerar outro potencial de ação. E o potencial de ação, vocês sabem, né? Imagino, que é justamente a promoção dessa contração muscular. Então, toda vez que eu gero potencial de ação, eu vou ter contração muscular. A gente está falando aqui do coração e também tem contração do coração. E por que é importante que a gente evita que haja esses múltiplos potenciais de ação seguidos, né? Que é justamente isso que o período refratário vai impedir. Porque se eu tiver múltiplos potenciais de ação seguida, e que a gente está falando principalmente, por exemplo, da contração ventricular, eu vou impedir que haja, por exemplo, a diástole, o relaxamento completo do ventrículo. E se eu impeço que haja a diástole, né, a gente não vai conseguir que o ventrículo se encha completamente de sangue. Então, ele vai vir um pouquinho de sangue e ele já vai logo se contrair. Então, nós não vamos ter batimentos efetivos. E se a gente não tem batimentos efetivos, a gente vai impedir, por exemplo, que vá uma quantidade de sangue necessária, por exemplo, às periferias do nosso corpo e até mesmo para o nosso cérebro. E isso não é algo interessante, né? Pode gerar diversos prejuízos. Além disso, né, se a gente tem múltiplos potenciais de ação seguidos, a gente entra em estado de tetania, que é justamente caracterizado por esses espasmos musculares, por essas contrações seguidas várias vezes, né? Então o coração ficaria se contraindo múltiplas vezes. E como eu disse, não haveria justamente um batimento efetivo e iria comprometer aí a irrigação dos nossos tecidos. Até a gente pode fazer analogia com o SBV, né? A questão da realização ali das massagens cardíacas, que a gente tem que pegar e aprofundar cerca de 5, 6 centímetros ali do tórax, e a gente tem que esperar que ele retorne completamente, porque se eu não espero que ele retorne completamente, né, o nosso tórax ali, o externo, né, a sua conformação original, a gente impede a expansão total do coração. Se o coração não se expande totalmente, ele não vai se encher de sangue da maneira apropriada e não vai ter um sangue ali, um batimento efetivo. O sangue não vai conseguir circular na quantidade devida e não vai conseguir alcançar, por exemplo, as periferias do nosso corpo e o nosso cérebro. Por isso que é tão importante que, por exemplo, no SBV, ali, quando a gente está fazendo a massagem cardíaca, a gente faça assim, a gente espere, a gente afunde completamente e espere também o retorno total até a próxima compressão, porque a gente está simulando o batimento cardíaco. Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção.